substituir de mais uma forma. E como identificando, né, todo mundo que está aqui vai passar. Né? Todo mundo está aqui, todo mundo está assistindo, já está dentro da prefeitura, certo? Aí devolve para todo mundo. Derrama sua boca. Pessoal, você assistiu a aula passada de noções de informática com a Elisa e ela terminou falando sobre os atalhos do Windows. Vocês se lembram disso? E ela falou durante a aula sobre a diferença de hardware e software. Né? E hoje nós vamos começar com uma ferramenta que é de quê? De hardware e de software, teclado. Hardware, né? Que é físico, a gente pega nele, certo? Vamos passar sobre o Office versus o Workspace, né? E para quem vai fazer concurso de nível superior, vai cair questão de algoritmo e programação também. E a gente vai dar uma pincelada sobre isso, certo? A gente vai começar aqui com o teclado. O teclado é essa ferramenta que é indispensável para a gente se comunicar com o sistema operacional. Dá para fazer absolutamente tudo no sistema operacional com o teclado. Esse teclado aqui da foto é um teclado que não é o nosso teclado utilizado hoje. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos o C cedilha e outros caracteres que não tem na língua inglesa. E esse teclado aqui não é do modelo que nós utilizamos. O que nós utilizamos é esse, que é o ABNT. Ele conta com 107 teclas e tem as teclas subdivididas nessas funções. Né? Tem a tecla de função, que são essas rosas aqui, e elas geralmente estão disponíveis em notebook. Você tem que clicar FN e alguma dessas teclas aqui para poder aumentar o volume, diminuir o volume, aumentar o brilho, diminuir o brilho. Tem as teclas de bloqueio, que é o Caps Lock, o Scroll Lock, o Unlock, o Caps Lock. Essas teclas de bloqueio, uma vez selecionadas, elas permitem que aquela ação seja efetuada. Como assim? Quando eu clico em Caps Lock, toda letra que eu digitar vai ficar em quê? Maiúsculo. Quando eu habilito lá o Unlock, o que acontece com aquelas teclas numéricas lá? Elas ficam ativas. Né? Porque é aqui, ó, que nessa legenda tem tecla numérica e tecla alfanumérica. Sendo que existem teclas numéricas dentro da alfanumérica. Porque existe um teclado que é truncado aqui, onde estão as setas. Ele só tem as teclas alfanuméricas, só tem das teclas de navegação para cá. As teclas numéricas não existem nesse teclado. E existe um teclado que é só de tecla numérica, como por exemplo, o que a gente tem disponível no banco, né? Quando a gente vai digitar a senha da gente, é um teclado apenas numérico, certo? Essas teclas aqui, Ctrl, Alt, Shift e S, também são chamadas de tecla de controle, né? E outro tipo de subdivisão, elas também são chamadas de tecla de controle. O Tab, que está aqui dentro da tecla de navegação, também tem uma função importante, eu já falo sobre ela, na digitação, né? Na edição de documentos. Certo? Essa tecla aqui, que são amarelas, né, laranjas, o ESC, essas duas teclas aqui que estão sem símbolos, o print screen e o power break, são teclas de sistema. E essa daqui está em branco, por quê? Porque a depender do sistema operacional, seja ele Mac, Linux ou Windows, ele vai ter um símbolo. No Windows, por exemplo, é a WinKey, né? É a tecla do Windows. Né? E aqui está ela. Ó. Essa é a tecla do Windows. Ela serve principalmente para abrir o menu do Windows, mas ela tem outras funções, como por exemplo, nós utilizamos uma delas aqui, que é o seguinte: se você clicar e segurar, lembre-se, quando você clica essas teclas, que elas mudam o sentido das outras teclas, você tem que clicar e segurar. Se você clicar e segurar a tecla do Windows e clicar P, vai abrir o menu, que é o menu de exibição. Vai perguntar se a gente quer que deixe só a tela atual acesa, ou que a gente deixe em duas telas, ou se quer deixar só a outra tela ativa. A tecla Tab, ela tem duas funções. A função de navegação, como foi mostrado naquele teclado colorido, e a função de espaçamento do começo de um parágrafo. Né? Quando você clica Tab, você inicia um parágrafo como hoje. Né? Certo? Ela é uma tecla específica para que a gente não fique clicando várias vezes no espaço e comece o parágrafo. A tecla fixa, né, ou Caps Lock, ela é aquela que eu mencionei no começo. Ela deixa as letras todas maiúsculas clicando nela.
E aqui é porque a letra que estava aqui desceu, né? Aqui é o fixa e aqui é o del. A tecla delete, quando selecionado um arquivo ou alguma coisa em um aplicativo do Windows, ela apaga aquela coisa. A tecla espaço está sendo mencionada aqui só porque ela é importante o suficiente para ocupar grande parte do teclado e que nós conseguimos acessar ela com as duas mãos, né? Tanto faz estar digitando com a mão esquerda como com a mão direita, que você consegue, com os polegares, pressionar o espaço. A tecla Enter serve para confirmar. Numa navegação, você pode, ao invés de seguir com o poder do mouse e clicar, pode ir dando Tab para descer no formulário, as opções do formulário, e clicar Enter para seguir naquela opção, certo? E a tecla ENC, que é a tecla de escape, ela serve geralmente para sair de sua função. Agora eu vou falar de três teclas que elas são principais, que são o Ctrl, o Alt e o Shift. Eu vou começar com o Shift. O Shift, ele serve principalmente para ativar esses caracteres que estão acima da tecla. Ela é bem utilizada para a gente para digitar o quê? O arroba. Quando a gente está digitando o e-mail da gente, a gente segura o Shift, clica arroba e ele aparece, certo? Também o Shift, se permanecer clicado, né? Se você segurar o Shift e digitar alguma letra, ele também vai deixar a letra em caixa alta. Mas ao contrário do Caps Lock, que uma vez ativado, todas as letras vão ficar em caixa alta, você tem que continuar segurando o Shift para poder a letra ficar em caixa alta. E também tem que ser segurado para poder aparecer o arroba. Se você clicar Shift, soltar e clicar o 2, vai aparecer apenas o 2, não o arroba, como é o resultado que vocês estão esperando, certo? Ele também tem uma função que é a seguinte: se você clicar no arquivo, segurar o Shift e der Delete, o arquivo vai ser apagado permanentemente, sem ir para a lixeira. Ele não vai para a lixeira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui agora? Sim. Certo? E se você tiver numa pasta, clicar em dois arquivos distintos e quiser selecionar um intervalo, você vai clicar no primeiro, segurar Shift e clicar no último. Então você selecionou um intervalo de arquivos. Certo? Tranquilo? Faz a gente de novo? Vamos lá. Esse outro. Se você quer selecionar um intervalo, ó, aqui numa pasta, você tem uma lista de arquivos. E você quer selecionar todo esse intervalo, você segura o Shift, clica no primeiro, segura o Shift e clica no último. Certo? Aí você seleciona esse intervalo. Certo? Tranquilo? Agora a gente vai para o Alt. O Alt tem a mesma função do Shift, só que as alterações que ele faz na tecla não estão explícitas na tecla. Como assim? Não existe nada no F4 que indique que quando eu segurar o Alt e clicar no F4, eu vou fechar o aplicativo. Isso é decorado, né? Você tem que saber esse código. E aí esse é o primeiro exemplo que eu tenho aqui com o Alt, que é o Alt F4, e ele fecha a aplicação. Se a gente voltar bem aqui, o Alt, assim como o Shift tem dos dois lados, tem Alt dos dois lados. Mas esse Alt aqui é o Alt GR. Qual a diferença dele para esse Alt aqui? Enquanto o Alt não tem explícito que ele vai, como ele vai modificar as teclas, o Alt GR tem. São essas caracteres que aparecem aqui mais à direita. Então, quando você quer escrever, por exemplo, números ordinários, primeiro, segundo, terceiro, você vai digitar o 1, dar Alt GR e selecionar a tecla lá que tem. Eu esqueci a garrafa. Vou pegar. Só me dá a luz. Então, a tecla, o caractere que vai aparecer quando eu clicar no Alt R vai ser esse aqui que é mais direito. Vou voltar. Certo? E também tem outra função do Alt que é a seguinte: se vocês segurarem o Alt e clicarem no tab, aquele que gera o recuo para começar o parágrafo, ele vai alternar entre os aplicativos que estão abertos no computador. Se der Alt Tab, ele vai mudando entre os aplicativos que estão abertos no computador. Certo? E por último, o Ctrl. O Ctrl é desde o mais famoso, porque todo mundo utiliza Ctrl-C e Ctrl-V. Certo?
O Ctrl também é utilizado para salvar alguns documentos. A gente vai ver que no Word não é essa a realidade, né? Se você der Ctrl S no Word, você não vai salvar o arquivo. Mas se você der Ctrl S no bloco de notas ou em outros aplicativos, você vai conseguir salvar os arquivos. Também utilizamos o Ctrl para desfazer e refazer alguma alteração. Se a gente fez uma coisa que não gostou, dá Ctrl Z. Mas se a gente lembrou que gostou do que fez, a gente dá Ctrl Y e volta para a alteração que a gente fez. É compreensível isso? Sim. E para abrir a aba de diálogo de impressão, a gente dá Ctrl P. Então, se você está querendo imprimir aquela página da internet ou aquele documento, obrigado. Você digita Ctrl P e vai aparecer. Obrigado. Esse aí não é só passar, quando vai passar em primeiro. Os bancos falam também, né? Tem um problema com ar-condicionado. Na verdade, tem um problema com quase tudo. Poeira, ar-condicionado. É difícil. Eu dava aula aqui na Unicef também. Aí estava chovendo, e estava eu não estava conseguindo falar. Não estava tentando. Meus alunos disseram assim: não, você vai dar uma volta, depois você volta. Foi 15 dias de atestado. Uma volta menor, menino, mas os alunos alucinados por ele, só que a turma passa e revolta, né? Quando saiu. Eu estava no grupo. Certo? E aí, a minha proposta é a seguinte: a gente vai fazer um bloco de explicação e um bloco de questões. Essas 3 primeiras questões aqui são as questões que vocês têm aí, 1, 2 e 3, na folha de vocês. E aí, a primeira questão fala o seguinte: para Pronto? Todo mundo está na 1 aí? Ó, para excluir permanentemente um arquivo do Windows 7, deve proceder da seguinte forma: selecionar um arquivo que deseja excluir e pressionar a tecla Delete para excluir permanentemente. É só dar Delete. Quando a gente dá Delete, ela vai para onde? Para a esquerda. Selecionar o arquivo que deseja excluir, pressionar a tecla Shift e, com ela pressionada, pressionar o Delete. Vamos ler as outras só para tirar a dúvida. Selecionar o arquivo que deseja excluir, pressionar a tecla Shift, logo em seguida soltar e pressionar Delete. O que vai acontecer nesse caso aqui? Vai para a esquerda de novo. Né? Selecionar o arquivo que deseja excluir, manter o Ctrl Shift pressionado e logo em seguida pressionar Delete. Aqui está complicando muito, né? Então essa aqui fica sendo feita. Tem que manter o Shift pressionado e depois clicar o Delete. Certo? Tranquilo? Foi fácil essa questão? Sim. Qual é? Sim. A ver. Porque tem que manter o shift pressionado e depois ficar o delete para poder ser excluído permanentemente. Aí você diz assim: Alex, está falando no Windows 7 e está em Windows 11. Essa função permanece no Windows 11. Quem sabe cai na sua prova a mesma questão, só com o 11 no lugar do 7. Certo? No caso, as alterações de atalho dos 7 pontos são assim, não. Ou não? Mas que eu me lembro, só que a segunda coisa, o shift, ele tem uma questão de do tab, que ele não fica pressionando. Tudo que você tem que fazer, você tem que estar com o dedo lá. Entendi. Tem que manter pressionado para poder alterar a função da tecla. Entendi. Ó, aqui tem aí na de vocês tem uma foto, né, mostrando o teclado, aí mostra muitas teclas, como o Ctrl, Alt, aí tem o enunciado, a pergunta, na verdade, né? Diante do exposto, assinale a alternativa que descreve qual a ação ou atalho Win mais P realiza no Microsoft Windows 11, né? E aí esse aqui eu disse aqui, né? Ele altera os modos de projeção da tela, né? Certo? É AC. Ó, ele não carrega o gerenciador de tarefas. Esse atalho pode ser atribuído a Ctrl Alt Del em algumas versões do Windows, certo? Ele não executa o explorador de arquivos. Quem executa o explorador de arquivos é o Windows E. Se você clicar no Windows E, ele executa o explorador de arquivos. Minimiza todos os programas abertos e exibe configuração de acessibilidade. Não é nenhuma dessas duas. Certo?
Certo? A questão 2. A 2. Oi? Qual é a técnica? É, aqui na o Inque. A bandeirinha. É. Para nós, mais antigos, a bandeirinha. Tem mais não. Tinha, se precisasse de uma coragem, Certo? Vamos para a terceira. Aí você me pergunta, Alex, eu vou ter que decorar todos os atalhos do Windows desse jeito para fazer esse concurso? Todos não, como vai decorar, né? Mas pelo menos os principais. Por exemplo, essa questão aqui a gente mata sabendo dois. Ó, Joana usou o comando, aqui é para completar com o comando que a pessoa usou para fazer as coisas no Windows. Joana usou o comando, aí aqui é bater o comando, para recortar o arquivo do diretório. A gente sabe qual é esse comando? Então pronto. Então, deixa isso aqui dentro. Mas vamos supor que você não saiba. Vamos para o próximo, vamos para a segunda. Logo em seguida ela alternou entre as janelas. Como é que faz para alternar entre as janelas? Alt. De novo. Matou. Pressionou o comando para colar. Qual o comando que cola? D. Segundo. Você Ctrl V. E depois fechou a janela. Fez o quê? Alt. Certo? Tranquilo isso aí? Então, o item correto aqui é o quê? Editado. Show? Agora eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre o Office e o Google Workspace. Certo? O Office ele tem esses aplicativos aqui que são conhecidos pela gente. O Excel, o PowerPoint, o Word, que são muito utilizados. O Office está na versão 365. Como, né? Se aumenta um a cada ano. A partir de 2021, eles mudaram do Office 21 para o Office 365. E a partir daí, a gente só tem versões do Office 365. Versão 1.0, 2.0, tudo isso. Que é isso que eu vou falar. O Office, ele é pago. Se você tem ele de graça, ou alguém pagou para você, ou você está pirateando, certo? O Office é pago. O Google Workspace, ele tem, essencialmente, o conteúdo gratuito. Não quer dizer que o Google Workspace não tem a versão paga. Ele é gratuito para usar, mas ele tem a versão paga. Ao contrário do Office. O Office só utiliza se você tiver a sua chave de utilização. Ou você está pagando, ou você está pirateando. Certo? O Office tem, dentro dele, outros aplicativos embarcados, como é o caso do Outlook e o OneNote. O Outlook é o e-mail, é o Hotmail que virou Outlook, e o OneNote é um aplicativo para anotações, né? Seria ali um diário seu. Você... É tipo um botão de nota. E o Google Workspace tem esse monte de aplicativo aí que o Office também tem seus equivalentes. Depois eu vou mostrar alguns deles, né? Mas por que o Google Workspace pega mais a gente? Porque ele está no nosso telefone, certo? A minha agenda é no Google Agendas. As minhas coisas são salvas no Google Drive. O meu e-mail é Gmail. As minhas reuniões da faculdade são pelo Meet. Quando o professor quer me mandar um documento que ele quer que eu altere, é pelo Google Docs. Né? A planilha do formulário do Google Forms que eu faço, fica salvo lá no Google Sheets. Né? E algumas apresentações são feitas no Google Slides. Né? Ou seja, o Google Workspace tem todas as opções gratuitas que batem de frente com o Microsoft Office e estão online. Ele pode ser utilizado offline? Pode. Eu tenho que habilitar a opção lá no navegador. Mas ele fica mais limitado quando eu utilizo ele offline, certo? Enquanto o pacote Office é instalado no computador, apesar de também ter a opção online, certo, pessoal? E aí que eu vou fazer um paralelo dos carros-chefes do Office com os aplicativos equivalentes do Google Workspace. O aplicativo mais utilizado do Office é o Word, certo? O editor de texto.
um editor de texto robusto e com muitas funções. E o editor de texto do Google é o Google Docs. O Google começou com esse aplicativo para escritório com a intenção de criar um ambiente mais colaborativo. Ou seja, enquanto o Office tem muitas opções de edição de texto, formatação, o Docs tem melhores opções de compartilhamento de documento, certo? É nisso que eles competem. A extensão de quando você salva um arquivo do Word é .docs e a mais antiga .doc. Isso não quer dizer que você não vai conseguir salvar o Word em ODT, que é a extensão utilizada pelo LibreOffice, por exemplo, nem em PDF. Você consegue salvar um arquivo Word direto para PDF e direto para ODT. O Google Docs tem uma extensão, mas a extensão é simplesmente um link para o aplicativo. Né? Não está salvo daquele jeito. Para a gente salvar um arquivo do Google Docs, a gente tem que exportar. E aí a gente exporta em tipo Docs, ou em tipo Doc, ou ODT, ou o próprio PDF. Mas aí a gente consegue utilizar no Word, né? Consegue. Por isso que eu estou dizendo. A gente tem que exportar o Docs para poder abrir ele no Word. Certo? O que acontece? Se você exportar como Docs aqui do Doc, o Word vai conseguir abrir e editar direitinho. Mas se você subir o Docs lá para o Documentos do Google, ele não vai conseguir acessar algumas funções, porque o Word é mais completo, certo? E aqui está a cara do Word e aqui está a cara do Google Docs. O Word tem essa linha aqui de funções bem definidas, né? E aqui o teclado vai servir de novo. Para muitos dessas opções aqui, existem atalhos do teclado que utilizam o Ctrl, certo? E para alterar nessa faixa aqui todinha de opções, a gente usa o Alt com alguma letra, certo? Existem questões sobre isso, né? Perguntando, por exemplo, o que vai acontecer aqui em inserir? Inserir, você consegue inserir imagens, tabela, gráfico, fórmulas. Desenhar é uma das funções novas. Você consegue desenhar mesmo. Se você tem aquela mesa digitalizadora, você vai desenhar à mão ou você vai desenhar com o mouse. Em design, você consegue modificar algumas coisas da estrutura aqui visual dele, assim como no layout. No layout aqui já tem até alguns layouts pré-prontos que você consegue baixar para utilizar, né? Aqui é para carta. Aqui você faz revisões como revisões ortográficas e revisão de impressão, né? As margens da impressão, os passamentos entre as linhas, certo? E todas essas opções têm, pelo menos de forma limitada, no Google Docs, certo? Qual a principal diferença do Google Docs para o Word? O Word tem mais funções. O Word tem mais funções e o Google Docs está online, certo? Bom, aqui, quando você clica para começar aqui, ele já pergunta, o que você está fazendo? Está fazendo um rascunho para o e-mail? Está fazendo uma ata para uma reunião? Outra coisa, o Google Docs está mais aberto a extensões. Eu posso usar, inclusive, as extensões do próprio navegador. Né? O meu navegador tem uma extensão que corrige meus textos, né? Correção ortográfica. Então, aqui no Google Docs, eu consigo usar ela sem fazer nada, porque já está lá instalado, certo? E aí, tem algumas funções que a gente utiliza o Ctrl no Word e no Docs. Para escrever em negrito no Word, a gente clica Ctrl N, segura o Ctrl e tecla N. Para escrever em negrito no Google Docs, a gente dá Ctrl B, segura o Ctrl e clica B. Para salvar no Word, a gente dá Ctrl B, certo? E o salvamento no Google Docs é automático. Quer dizer que no Word também não tem isso? Tem sim. Ó, ele está aqui, ó, inclusive, se esforçando para nos mostrar que ele consegue fazer com esse botão de salvamento automático e aquele botão de compartilhamento, para mostrar que ele também consegue ser um ambiente colaborativo e consegue salvar automaticamente. Certo? Para selecionar todo o texto que está no Word, você dá Ctrl T. E no Google Docs, assim como é em pastas e em páginas de internet, você dá Ctrl A. Ctrl A seleciona tudo no Google Docs. Certo? Ó, o concorrente do Excel no Workspace do Google é o Google Sheets. Né? E aí, a extensão do Excel é XLSX ou XLS. E, de novo, o Google Sheets é só um atalho para lá, que é o ponto GSheet, certo? O Excel é esse cara aqui.
Tem muita questão na noção de informática sobre Excel, certo? E alguns pontos que eles avaliam lá é o seguinte: as linhas aqui são numeradas em ordem crescente e as colunas são em ordem alfabética, começam do A até o Z. E quando chega depois do Z, o que acontece? Começa com 2 dígitos, né? 2 letras. Aí começa A, B, AC, até o AZ. Depois do AZ é o BA, BB, BC, e assim até o quanto você queira utilizar o Excel, certo? E aí, esse cara que está selecionado aqui é chamado de célula. Essa célula tem a identificação da coluna, linha. Então, a gente está aqui na célula A1, certo? Isso funciona do mesmo jeito no Google Sheets. O Google Sheets é numerado do 1 até onde você quiser utilizar aqui na linha, e do A até a letra lá que aparecer quando você estiver usando a coluna. Certo? Mas ele faz essa mesma coisa, né? Do A. Funciona exatamente do mesmo jeito. Certo. E aí, aqui no Excel, né, e que também funciona no Google Sheets, eu vou falar sobre as funções. Para você começar uma função, você tem que vir numa célula e escrever igual. Se não tiver igual, não é função, certo? Se o cara colocar só soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, B1, fecha parênteses, não é uma fórmula. Ele vai escrever isso aí na célula, certo? Tá entendido isso? Uma função precisa ter o quê? Igual. Certo? Tranquilo? Não tá tranquilo? Ó, a parte da célula aqui ficou entendida. Certo? Se eu quiser usar uma função, o que vai ser uma função? Função é uma coisa que tem lá pronta para eu utilizar. Se a gente imaginar no contexto real, é um forno de pizza. Você coloca lá todos os ingredientes da pizza no forno e vai sair uma pizza, certo? A função recebe uma letrada de alguns valores e sai com uma resposta. Né? Ao invés de eu ter que somar números e colocar o resultado lá, quem vai somar é a função. Ao invés de eu ter que fazer uma média no intervalo de valores, quem vai fazer é a função e retornar o valor. Certo? Tranquilo isso aí? Ó, a função tem essa estrutura. Ela tem um nome, abre parênteses, fecha parênteses. Dentro desses parênteses é que ela vai receber esses atributos, né? Que eu chamei aqui de ingredientes da pizza. Né? Certo? Então, por exemplo, a função soma aqui vai receber esse intervalo de valores. Por que é um intervalo, Alex? Porque ele está atribuído entre 2 pontos. Então, eu tenho A1, 2 pontos, B1. Então, eu estou pegando esse intervalo entre A1 e B1, que é quem está em azul aqui. Certo? Se eu quiser pegar o intervalo, eu vou colocar 2 pontos. Show? Então, como eu tenho a soma desse intervalo, eu tenho 1 e 2, a soma vai ser 3. Certo? Tranquilo isso? Agora, se eu quiser pegar de conjuntos distintos sem ser intervalo, eu vou usar um ponto e vírgula. Não vou usar os 2 pontos. Então, se eu quiser pegar o cara que está aqui, que lugar é que está essa célula aqui? A1. E esse cara aqui? B2. Então, eu peguei aqui A1, ponto e vírgula, B2. E ele fez a soma de quem? De 1 e 4. Ele retornou 5. O ponto e vírgula, além de ser usado para pegar números de conjuntos distintos, também é utilizado para dividir algumas coisas dentro da função. Como assim? Existe essa função aqui, que tem muita questão sobre ela, que é a função se. A função se é uma condição. Quer dizer, você tem uma condição para fazer algo. Como assim? Olha, se eu chegar antes das 8 horas, eu vou para o aulão. Né? Essa é uma condição. E aqui foi atribuída uma condição. Se o A for maior que 2, eu vou colocar na tela sim. Se não, vou colocar não. Certo? Você entendeu a lógica do se? Sim. E aí, qual é a estrutura do se? Aqui, se, abrir um parênteses, tem o teste. O que é o teste que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo teste aritmético. Né? O valor de A1 ser maior do que o 2. Se for verdade,
eu vou fazer alguma coisa aqui nesse próximo bloco depois do primeiro ponto e vírgula. Se for mentira, eu vou fazer outra coisa aqui depois desse ponto e vírgula. Por que eu coloquei sim entre aspas e não entre aspas? Para sair a palavra não. Para sair sim e não como texto, eu tenho que colocar entre aspas, certo? O que acontece aqui com 1 é maior que 2? Não. Por isso apareceu? Não, certo? Então, o se testou, 1 é maior que 2? Não. E mostrou? Não, certo? Deu para entender a lógica aqui utilizada no se? Sim. Mas você pode escrever em minúsculo que ele entende. Esse sim, esse soma, esse média, todos eles também servem no Google Sheets, certo? E aí, o equivalente do PowerPoint no Google Workspace é o Google Slides, certo? E aí ele vai funcionar do mesmo jeito. É a mesma plataforma que eu estou utilizando aqui para mostrar os slides para vocês. A diferença é que aqui para apresentar, a gente utiliza Shift F5. E aqui eu utilizo o F5, certo? Aqui tem os comparativos, né? Para o Outlook do Office, eu tenho o Gmail do Google. Para o OneDrive do Office, eu tenho o Google Drive do Google. Para que serve o OneDrive e o Google Drive? O OneDrive e o Google Drive servem para armazenar dados na nuvem. E o que é essa nuvem? Vocês sabem o que é nuvem? Você deixar armazenar Arquivo online. Espaço de arquivo online. Certo? Então, vocês não querem apagar no telefone e lá. Ô, filho, todo mundo assim. certo? A nuvem são computadores que não estão perto da gente guardando as nossas informações, né? Eles nem sequer estão no alto para ser chamado de nuvem, né? São só computadores remotos que estão guardando as coisas da gente. Né? Estão lá com os arquivos da gente guardados. A nuvem é para ser o lugar mais confiável de guardar os nossos arquivos. Por quê? Quem é que faz backup no computador? Hoje em dia é difícil. É. Mas a nuvem, como ela é paga para guardar meus arquivos, ela tem que fazer backup dos meus arquivos. No dia que eu quiser aquela foto lá de 2024, quando eu passei no concurso, o Google, ou então o Office, vai ter que achar, né? Diferente de mim, que estou despreocupado. Não tenho que procurar pendrive, tenho que procurar CD, DVD de festa. Não, tá lá na nuvem. Problema dele, certo? Então, a nuvem que guarda os arquivos do Office é o Drive, o OneDrive, e o do Google é o Google Drive, certo? Ô, Alex, suponhamos que eu apague a foto do Google Drive. Eles têm lixeira. E eles têm que guardar seus arquivos por 30 dias. Eu não sei que eu esteja determinado e apague lá na A dizer que eu não quero ver, e aí vou lá na lixeira. E é capaz de eles terem ainda esse arquivo em algum lugar por algum tempo, né? Pois é. Esses dias eu resolvi um problema assim. Alguém apagou todos os arquivos do OneDrive e eu tive que ir lá na lixeira do OneDrive buscar de volta os arquivos. Só que não faziam os 30 dias. E aí, o Office tem o Google Teams, que é utilizado aqui pela minha selfie para fazer as transmissões, e o Google tem o Google Meet, certo? O Google Meet ele é só online. Esses outros aqui existem aplicativo para telefone e aplicativo para computador, mas o Google Meet ele é uma plataforma exclusivamente online, certo? Faz chamada de vídeo online. O Google Teams tem um aplicativo e também tem a versão online. Mas para ser mais completo, tem que instalar o aplicativo do Google Teams, certo? E aqui a gente vai para questões novamente. Acabei de explicar. Eu estou só falando, só eu quis mostrar alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí. Depende dos termos de uso, mas... Sombrar. Não, isso aí não serve não. Pessoal, questão 4. Quando ele... Hã? Passa mal não.
Certo, obrigado. Pessoal, quando ele fala aqui, ó, as células de E2 até E5, está dizendo que está na mesma linha ou na mesma coluna? Mesma coluna, né? A gente tem aqui A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que ele está procurando está por aqui, né? Daqui para cá, certo? Ele está dizendo o seguinte: contém uma forma para automatizar o resultado do paciente com obesidade e sem obesidade. Assinale a alternativa cuja fórmula para a célula E3 está correta para essa finalidade, certo? Aqui, esse enunciado aí não muda muita coisa. Por quê? Ele está tirando todas as informações da D3. Então, o que diz respeito a gente imaginar uma tabela, não muda nada. Mas, só para, como a gente tem tempo de imaginar, D3 está bem aqui, certo? Então, vamos dizer que essa coluna aqui tem o título, né, peso. Né? Certo? E aqui tem um valor. E aí, a coluna E3 vai ter lá uma forma para analisar se esse peso aqui é obeso ou não. Não sei quem é não, que é desse jeito. Maior de 30 é obeso não, mas... Vamos lá. Ó, como eu expliquei, dentro da fórmula, para dividir, o que acontece lá, a gente usa o ponto e vírgula. Ou seja, esse cara aqui não é utilizado, nem a vírgula. Então, a gente mata a C e a D já nisso aí. Né? E a B também está vazado. Porque aqui ele esperar uma variável chamada obesidade. E a gente não falou em variável chamada obesidade. Então, como a gente aqui imprime o texto obesidade, é quem está entre aspas. Certo? Então, é a... Para ser inverso de texto, tem que estar entre aspas. Dá para fazer? Para botar aprovado e reprovado. Para acompanhar as notas dos alunos. Ó, o que acontece aqui? Esse resultado, essa pergunta aqui tem que me retornar sim ou não. Se isso aqui me retorna sim ou não, dá certo. Né? Ou seja, 30 é maior que 30? O que acontecesse se aqui em peso tivesse 30? Ele ia dar obesidade ou sem obesidade? Sim. Sem obesidade, porque 30 não é maior que 30. Né? Certo? Vamos lá para 5. A 5, você tem que conhecer a fórmula, que a gente foi apresentada aqui, que é a fórmula média, e entender o seguinte: o funcionário da escola precisa exibir na célula E2, que é essa célula aqui, a média aritmética das notas da estudante Ana. Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula válida para obter o resultado desejado pelo funcionário da Excel. E aí, como você sabe que para calcular a média, a fórmula é média, você fica entre B e C, certo? E aí, aqui tem que ter só a experiência de uso mesmo. Geralmente, como ela está lá na E2, ela tem pelo menos 3 colunas aqui atrás dela. Ela não vai querer pegar só o B2 e o D2, porque senão ela tinha feito no A, no B e no C. Não ia ter sentido ela ter esse tanto de coluna para poder fazer a média, se ela queria fazer só a média de 2 valores. Então, aqui a gente tem que pegar o intervalo entre B e D, que seriam aí 1, 2, 3 notas, B, C e D, certo? Como é na mesma sequência, na mesma linha, é 2 pontos. Se tivesse que ser lá... Não, aí seria o tá, ponto de vírgula. isso. Como é na mesma linha, são 2 pontos. E também porque ele quer aqui pegar um intervalo maior, né? Não quer pegar só o primeiro e o último. Está pegando a primeira, a segunda e a terceira nota. É porque o ponto de vírgula, né? Aquele que pega. Ponto de vírgula é 1 e na 2. Em cima é 2 pontos. Então, 2 pontos na mesma linha. Isso. Os 2 pontos ele pega o intervalo. Pode ser na mesma linha ou na mesma coluna, certo?
Se eu colocar, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando do B2 até o D2. Quando ele coloca B2, 2 pontos, D2. Quando ele pega só B2, ponto e vírgula D2, ele está pegando só esse cara e esse cara. Está pulando um. Imagine que são 3 notas. Né? Ele está deixando uma nota sem participar da média. Se for ponto e vírgula, ele está pegando. Não pega intervalo. Ó, e tem questão que coloca. Ó, tem questão que utiliza uma fórmula de outra forma, né? E cai em noções básicas de formais. Eu não sei que básico é isso, mas. Mas você usa o exemplo aqui. Ó, pessoal. Assim, né? Assim vai ser. Né? Um termo bastante utilizado na atualidade é computação em nuvem, que é a oferta de diversos tipos de serviços de computação por meio da internet. Nesse sentido, são exemplos de serviços de armazenamento em nuvem, quem? Certo? Pessoal, tranquilo até agora? As teclas e o Office, eles passam muito corrido, né? Se você abrir uma playlist no YouTube de Office para concurso, já vai ver que são lá 20 horas, 30 horas de aula, né? É muita coisa. Certo? Mas, se eu citar essas questões aqui para vocês vão saber. Mas é algo parecido. Pessoal, e aí, para quem vai fazer concurso de nível superior, tem agora que eu pergunto, né? Se eu programar, o quê, né? Mas vai cair. Algoritmo e programação, certo? Não, no concurso de nível superior, a carreira de algoritmo e programação. Mas algoritmo, pelo menos, não é uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer. Todo mundo está pensando assim: vou esperar esse cara terminar de falar, subir na minha moto, ir para casa jantar, fazer alguma coisa e depois dormir. O que é isso? O algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos finitos para resolver o problema. Né? Esse problema que vai ser resolvido é o dia de vocês. Certo? Certo? Então, o algoritmo é uma sequência de passos finitos para resolver o problema. E uma variável é o espaço na memória do computador que armazena o valor. Certo? E aí, lá no edital do concurso, fala em 3 tipos de programação, né? Que como vai ser programação? Fluxograma, pseudocódigo e JavaScript e Python, certo? Esses palavras que aí. Eu achei que Ó, pseudocódigo. Como é que funciona o pseudocódigo? O pseudocódigo é uma simplificação do código de programação, certo? Esse pseudocódigo específico é em português. E aí, ele pode perguntar lá se ele é fortemente tipado ou não. Se ele for fortemente tipado, você tem que declarar as variáveis antes de utilizar. Tipado, de tipo. Se ele for fortemente tipado, você tem que, se for fortemente tipado, você tem que declarar as variáveis antes de usar elas, certo? O que é que esse programa faz? Ele bota 25 na variável idade e escreve ela. Né? Se cair um algoritmo desse jeito aqui, é fácil. O que está acontecendo? Você imaginar uma caixa com nome idade, eu peguei e botei 25 dentro dela. Se eu for ver o que tem dentro da caixa, o que tem? As opções que você colocou. 25,
Certo? Certo, tranquilo? Acabei de usar a variável. Certo? Certo ou não? Mas você não deu outras informações, então a gente não sabe se você botou os cartões 25, se você botou... Não, mas não é, o que está sendo feito aqui é que eu estou colocando o número 25 dentro da caixa. Estou mostrando. Né? O 25. Certo? E qual o significado de tipado? Tipado é porque a gente tem que dizer qual é o tipo. Ó, porque eu estou declarando a variável aqui inteira, idade. A variável inteira ela vai guardar números. Como vai ter a variável de tipo caractere, que vai guardar letras, e outros tipos de variável dependendo da linguagem de programação. Certo? Tem o fluxograma que é utilizado em outros ramos, a não ser a programação. Administração. Certo? Exatamente. Aqui eu trouxe alguns termos de um fluxograma. Tem o terminal, que é o início e o fim. Tem o fluxo de dados, que é para onde acerta a ponta, é para onde vai seguir o caminho do programa. Certo? Tem aqui a decisão. Esse decisão aqui é o mesmo se do Excel. Ele tem duas opções. Vai acontecer sim ou não. Certo? Esse losango aqui. E o retângulo é um processamento. Certo? Ó, o que é que esse fluxograma aqui está fazendo? Tem o início, o I, que aqui eu mudei a idade para I, está recebendo 25 e acabou o programa. Aqui não aconteceu nada, não foi mostrado o I, né? Mas lá na memória do computador, está guardado dentro desse I um 25, certo? Falta só uma coisa. Esse decisão aqui é o mesmo si do Excel. Isso ele funciona também como funcional. Isso, é um funcional. Esse slide vai ser mandado para você no grupo. Agradeço. Mas tem outros símbolos também. Tem vários símbolos, eu tenho simplificado. Pessoal, ó. Aqui, ó, eu estou usando o condicional para alguma coisa. Eu guardei um 25 na caixa e quero fazer alguma coisa a partir desse 25. Por exemplo, vamos dizer que só pode entrar aqui se tiver mais de 25 anos, né? Só vai poder entrar no concurso se tiver mais de 25 anos. O que é que eu vou fazer aqui no teste? I é maior que 25? Certo? Se sim, alguma coisa acontece. Você entra no concurso. Se não, acaba o programa. Né? Tchau para você. Certo? Entendi. Tranquilo? E a gente usa isso aí de um. A gente não confia no Excel. Isso aí a gente não tá não. Isso aqui é esse aqui é uma linguagem de programação. O fluxograma é uma linguagem de programação. O que acontece? Lá no. É o que eu falei no começo, né? O concurso diz que um programa de computador vai poder ser apresentado de várias formas para vocês nas questões. Em forma de fluxograma, em forma de pseudocódigo, que é aquele com as palavras em português, e também ou em Python ou JavaScript. Vamos ver o programa. Gostei mais do programa. Certo? Vou explicar aqui. Python é uma linguagem que ela já não é fortemente tipada. Ou seja, não preciso declarar a variável para usar ela. Eu posso dizer que I é 25 e logo em seguida imprimir ele, certo? E aqui está o comando, a função que imprime o valor que está em I. E aqui tem um exemplo de um programa que usa um laço. Vão ter vários laços, né? O enquanto, o para é o for. E esse for aqui está indo de 1, no intervalo de 1 até 11, imprimindo todo mundo que é par nesse intervalo. E aí existe uma função que foi criada aqui, que faz o teste. Se for divisível por 2, é par. Certo? Aí aqui ele vai retornar um falso ou verdadeiro para divisível por 2. Certo? É isso aí. Na prova de Hidrolândia, caiu lá uma função de JavaScript. Bem grandona. JavaScript, foi? E aí? Não, mas Até a função Tem que saber que existe, né?
Como é que funciona, né? Saber que existe tudo bem. Ao usar a impressora, Ó, pessoal, o JavaScript ele é utilizado em programas de internet, certo? mais pesado. É ele que dá a dinamicidade das páginas de internet. Então, quando tem lá um mapa no site, ou quando tem lá o cursor do mouse diferente, aquilo ali está sendo alterado por JavaScript, certo? E aqui... A gente vê também quando a gente entra num site, alguma coisa, às vezes não carrega, aí aparece. Isso, parece o código JavaScript. Parece um código. Esse código aqui também utiliza o for, só que ele utiliza o for de maneira diferente. Aqui, nesse for aqui, está explícito o que vai acontecer. Esse i aqui vai receber um no começo. Quando tem i mais, quer dizer que ele vai ser acrescido. Ele vai crescer até a barreira dele. Que é a barreira dele? Ser menor ou igual a 10. Então, ele vai crescer até isso aí. Esse console log aqui é para imprimir o que está acontecendo, né? Aí ele vai imprimir a posição de i, ou seja, o número que ele está olhando agora, e depois vai dizer que ele é ímpar. Porque, ao contrário do código em Python, ele está testando os números ímpares nesse intervalo aqui, de 1 até 10. Gente, minha música era massa, pode fazer isso. E assim... Você seleciona, né? Né? Tem umas Não, coisas mas assim, você está explicando como é que ela entende que eu quero isso. E eu achei isso... certo? E aí, uma última questão aqui, ó. Legal. Tem um fluxograma, né? E aí, Achou 7. eu omiti o fluxograma porque ele só servia para a gente ver os símbolos. Aí eu pergunto, qual o símbolo que representa a decisão a ser tomada? Certo? É isso aí. Ah, aconteceu um erro aí na impressão. Foi. Na hora que eu fiz esse documento hoje, eu troquei. Mas o gabarito não sei o que é. Isso. A questão 8 não. Foi. Vai, pessoal. Além das questões que eu coloquei aqui no